Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Denis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software com a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou iniciar a falar sobre o diagrama de sequência. Esse é um conteúdo bastante extenso e que vai demandar várias aulas. Nesta primeira aula, eu vou dar uma introdução sobre os componentes básicos que são utilizados nesse diagrama. O diagrama de sequência ele é bastante útil para detalhar um processo, em termos de quais objetos estão envolvidos nesse processo e que métodos são disparados entre eles. Normalmente, o diagrama de sequência ele é utilizado para modelar um processo representado por um caso de uso primário, e ele serve, além de documentar um caso de uso, para validar o diagrama de classes, uma vez que as classes, ou ainda os objetos que participam do processo, estão detalhados no diagrama de classes. Então, além de validar esse diagrama, ele também permite enriquecê-lo no momento em que se descobrem quais métodos devem ser utilizados no processo em questão. Então, se transforma um modelo conceitual em um modelo de domínio a partir do detalhamento da modelagem de diagrama de sequência. Mas vamos dar início à nossa aula. Então, como eu falei, essa vai ser a primeira parte sobre o diagrama de sequência, ela é uma introdução, e eu vou apresentar os conceitos básicos desse diagrama. Bom, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda, e eu já publiquei 4 livros sobre o ML, que é a linguagem de modelagem unificada. O primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época tratava sobre a OML 1.5, mas já abordava a OML 2, que estava surgindo na época. Depois eu lancei o livro ML2 Guia de Consulta Rápida, que era exclusivo sobre o ML2. Poucos anos depois, eu aumentei esse livro, transformando ele no ML2 Guia Prático. E, finalmente, eu lancei o meu livro mais importante, que é o ML2 Uma Abordagem Prática, que se encontra na terceira edição, mas eu estou trabalhando na quarta edição, que eu pretendo lançar ainda esse ano. Mas vamos ao conteúdo. Então, vamos falar sobre o diagrama de sequência. Como o nome já diz, o diagrama de sequência ele tenta estabelecer a sequência de eventos que ocorrem em um processo. Ele vai identificar quais mensagens devem ser disparadas entre os elementos que fazem parte desse processo e em que ordem. Como eu falei, o diagrama de sequência ele costuma se basear no diagrama de caso de uso. Normalmente, há um diagrama de sequência para cada caso de uso primário. Casos de uso primários já foram explicados nos vídeos sobre o diagrama de caso de uso, mas, essencialmente, um caso de uso primário representa um processo importante para o software, que agrega valor ao software e que representa um processo com algum grau de complexidade. Diferente de casos de uso secundários, que basicamente são cadastros simples, relatórios simples. Então, um diagrama de sequência é uma forma de detalhar, validar e documentar um caso de uso específico. O diagrama de sequência, ele também depende do diagrama de classes, já que o diagrama de sequência ele costuma conter diversas instâncias de objetos que participam do processo que ele está modelando. E as instâncias desses objetos são instâncias de classes, obviamente, e essas classes estão contidas em diagramas de classes. Então, é necessário haver um diagrama de classes, normalmente, para se produzir um diagrama de sequência. Mas o diagrama de sequência, ele é uma forma de validar os diagramas de classes. Muitas vezes, ao modelar um diagrama de sequência, se percebem falhas ou alterações que devem ser realizadas no diagrama de classes. Além disso, o diagrama de sequência é uma forma muito boa para transformar um modelo conceitual em um modelo de domínio, uma vez que um diagrama de sequência ele auxilia na descoberta de quais métodos devem ser disparados em quais objetos de quais classes. Lembrando que o modelo conceitual é um diagrama de classes produzido durante a fase de engenharia de requisitos, e ele não contém métodos, uma vez que os métodos fazem parte da solução, enquanto que a engenharia de requisitos se preocupa em identificar somente o problema. É na fase de projeto que vai se identificar quais são os métodos.
Uma forma de transformar um modelo conceitual em um modelo de domínio, o modelo de domínio também é um diagrama de classes, mas dessa vez enfocando a solução, enfocando, entre outras informações, métodos. Uma forma de transformar um modelo conceitual em um modelo de domínio é por meio da modelagem de diagramas de sequência. Para cada caso de uso, se cria um diagrama de sequência, se instanciam os objetos das classes que estão envolvidos naquele processo e se descobre quais métodos são necessários disparar entre esses objetos. Pega-se esses métodos e enriquece o diagrama de classes relativo às classes cujos objetos fazem parte do diagrama de sequência. Então, assim vai se transformando o modelo conceitual em um modelo de domínio. Essa é uma das formas. Bom, então vamos começar a falar sobre os elementos do diagrama de sequência. O elemento mais básico é o ator. Na verdade, ele não é obrigatório, mas é muito útil, faça parte do diagrama de sequência. Um ator no diagrama de sequência, ele é uma instância dos atores que foram modelados no diagrama de caso de uso. Então, o símbolo de ator do diagrama de sequência é muito semelhante ao do símbolo utilizado no diagrama de caso de uso, exceto porque o ator do diagrama de sequência ele contém uma linha de vida. Uma linha de vida, basicamente, é essa linha vertical tracejada abaixo do ator. Aqui nós temos o ator cliente e ele tem uma linha de vida. Uma linha de vida demonstra o tempo em que um elemento do processo existe dentro daquele processo. A linha de vida pode eventualmente ser interrompida. Vamos ver exemplos disso. Bom, vamos falar sobre lifelines. Lifelines são outro elemento básico do diagrama de sequência. Uma lifeline é essencialmente um objeto, mas é um objeto que participa do processo durante um determinado tempo. Ela pode ser criada ao longo do processo e ela pode ser destruída ao longo do processo. Vamos ver exemplos disso. Em geral, uma lifeline ela se refere a uma instância de uma classe, mas pode eventualmente ser uma instância de um ator. A notação para representar lifelines é a mesma do diagrama de objetos, exceto porque as lifelines possuem, como o nome já diz, uma linha de vida. Já vamos apresentar um exemplo disso. Então, uma lifeline, ela representa o tempo em que o objeto existe durante a interação. Então, aqui nós temos um exemplo de lifeline, que é essencialmente um objeto da classe pessoa física, chamado PX1. Vocês vão notar que é o mesmo símbolo utilizado no diagrama de objetos, para aqueles que assistiram o vídeo sobre o diagrama de objetos. A única diferença é que esse objeto ele possui uma linha de vida, que é essa linha vertical tracejada. Como eu falei, a linha de vida demonstra o tempo em que o objeto existe durante o processo. Bom, continuando. Vamos falar sobre mensagens. Mensagens são muito importantes no diagrama de sequência. Elas demonstram que um evento ocorreu. E esses eventos normalmente forçam o disparo de um método em algum dos objetos, em alguma das lifelines que participam do processo. Eventualmente, uma mensagem ela pode representar a comunicação entre dois atores. Então, nessas situações, não há disparo de métodos. Isso é opcional, é apenas ilustrativo para deixar o processo mais claro, mas pode ser bastante útil. Normalmente, o diagrama de sequência é iniciado por um evento externo, em geral causado por um ator, e que normalmente força o disparo de um método em um dos objetos, em uma das lifelines envolvidas no processo. Bom, as mensagens ou estímulos, elas podem ser disparadas entre um ator e outro ator. Nesse caso, não há disparo de método, é apenas um detalhamento de um processo para facilitar a compreensão. Em situações em que há dois atores envolvidos no processo, quando existe um ator primário e um ator secundário, por exemplo, um ator e uma lifeline, quando um ator ele causa um evento que vai disparar um método e uma lifeline e outra lifeline, o que é o mais comum, é quando uma lifeline solicita a execução de um método para outra lifeline. E existem também situações em que uma lifeline ela pode enviar uma mensagem a si mesma. Isso é conhecido como auto-chamado.
Vamos ver exemplos disso. E existe também a situação em que uma lifeline pode disparar uma mensagem para um ator. Em geral, essa é uma mensagem de retorno contendo o resultado da execução de um método que foi causado por um evento por um ator. Bom, vamos falar sobre mensagens entre atores. Como eu falei, esse tipo de mensagem ele é opcional, mas pode ser bastante útil para facilitar a compreensão do processo. Essencialmente, uma mensagem ela é representada com uma linha contendo uma seta. Aqui nos casos, então, nós temos dois atores, o ator cliente à esquerda e o ator funcionário à direita. O ator cliente ele dispara uma mensagem no ator funcionário solicitando a abertura de uma conta. Então, essa aqui é uma mensagem descrevendo um evento. Ela é opcional, mas pode ser útil para ilustrar o processo, deixar o processo mais claro. Bom, como eu falei, essa linha tracejada é a linha de vida dos atores, no caso, poderiam ser lifelines, e quando a lifeline ela se torna mais grossa, isso aqui passa a se chamar foco de controle. Ele identifica o momento no processo em que o ator ou a lifeline está participando ativamente desse processo. Um outro exemplo de mensagens são as mensagens entre lifelines, que, como eu falei, são o tipo de mensagem mais comum, onde a troca de mensagens entre duas lifelines, normalmente solicitando o disparo de um método. Aqui nós temos o exemplo de mensagem disparada entre lifelines. Aqui eu tenho um objeto, ou uma lifeline, da classe controle abertura conta, e aqui tem um objeto da classe pessoa física. Vocês vão notar, pelo estereótipo gráfico aplicado a esse objeto, que esse objeto se refere a uma classe do tipo controle. Estereótipos já foram explicados no diagrama de classes e, basicamente, eles servem para atribuir características especiais a um elemento do modelo. Então, isso aqui é uma instância de uma classe de controle, que também já foi explicado anteriormente. Basicamente, uma classe de controle, ou ainda suas instâncias, elas interpretam eventos que ocorrem sob a visão e, se acharem necessário, solicitam a execução de métodos por parte das classes de entidade. O objeto da classe pessoa física, o objeto PSFIS1, na verdade, ele é um objeto de entidade. A classe pessoa física é uma entidade. Eu poderia ter aplicado o estereótipo entity nessa classe, mas não fiz isso nesse momento para manter a coerência com o primeiro exemplo de lifeline que eu apresentei. Mas esta é uma classe de entidade, ou seja, uma classe que está relacionada diretamente ao domínio do problema, contém a lógica do negócio e seus objetos provavelmente serão persistentes. Bom, aqui nesse exemplo, o objeto da classe controle abertura conta dispara uma mensagem no objeto da classe pessoa física, o objeto PESFIS1, solicitando a execução do método consultar CPF, passando como parâmetro um long, que é o CPF propriamente dito. Bom, aqui nós percebemos que há um foco de controle na lifeline da classe controle de abertura de conta e um foco de controle na lifeline da classe pessoa física. Isso significa que esses dois objetos eles estão ativos no processo. Outra informação. Há um texto antes do método disparado, que aqui no caso é consultar cliente, 2 pontos. Esse texto ele é opcional, é meramente ilustrativo, ele serve para esclarecer por que o método foi disparado. Pode-se utilizar ou não, e em algumas situações pode ser útil. Nós temos também mensagem de retorno. Basicamente, uma mensagem de retorno é uma mensagem disparada por uma lifeline em resposta a uma mensagem que foi disparada anteriormente por uma lifeline, um ator. Ela vai conter o resultado do método executado ou simplesmente um valor determinando se o método foi executado com sucesso ou não. Então, aqui nós temos uma complementação do exemplo anterior, contendo uma mensagem de retorno, que é essa seta tracejada embaixo da mensagem anterior, que solicitava a execução do método consultar CPF. Então, aqui está sendo retornado os dados do cliente,
resultantes da execução do método consultar CPF. Aqui cabe um comentário. Pessoas acostumadas à programação orientada a objetos podem estar se questionando, mas não deveria haver um get para cada atributo da classe pessoa física? Bom, na UML não se costuma representar métodos get e métodos set. Por quê? Porque eles ocupam muito espaço e, normalmente, eles acrescentam muito pouca informação. Eles não são úteis representar no modelo. Então, eu poderia criar um get para cada atributo da classe pessoa física, mas isso seria contraproducente. O diagrama ia ficar muito grande e a informação retornada por essa abordagem não seria muito útil. Então, se costumam criar métodos genéricos. Então, aqui nós temos o método consultar CPF. E aqui, se é necessário, nós representamos uma forma genérica. Está retornando os dados do cliente. Nada impede que eu crie um método get ou vários métodos get para cada atributo da classe em questão. Apenas, normalmente, isso não é utilizado, não é aplicado por causa do espaço que isso demanda. Bom, notem que o foco de controle da linha de vida das lifelines, controle de abertura de conta e da lifeline pessoa física se tornaram maiores, porque o período de participação no processo desses objetos foi maior. Bom, então o foco de controle ocupou um espaço maior. Bom, nós temos também mensagens construtoras. Uma mensagem construtora é uma mensagem que cria um objeto ao longo do processo. Então, diferente das mensagens normais que atingem a lifeline, a linha de vida do objeto, mensagens construtoras atingem o próprio objeto. E ele passa a existir somente a partir daquele momento no diagrama. Então, aqui nós temos um exemplo de mensagem construtora, onde eu tenho uma lifeline da classe controle abertura conta e uma lifeline da classe conta comum, que eu chamei de comum 1. Então, a lifeline controle abertura conta dispara o método abrir conta, passando como parâmetro inteiro, em um objeto da classe conta comum. Então, ele passa a existir a partir desse momento, ele foi criado a partir desse momento. De novo, o texto abrir conta antes dos dois pontos é meramente explicativo, não era obrigatório. Só o método propriamente dito deveria estar aqui. Alguém pode pensar assim, tá, mas na minha linguagem de programação não é assim que funciona. Tá? Por exemplo, se for em Java, eu teria que criar um método com o mesmo nome da classe. Bom, nós também não representamos métodos construtores nos diagramas de classe e nos diagramas de sequência. Nós criamos métodos mais genéricos. Então, por exemplo, o método abrir conta, ele representa a criação de uma conta que internamente irá disparar um método construtor. Na hora que for ser implementado, de acordo com a linguagem que for ser utilizada, se faz uma pequena adaptação. Bom, essa construção, então, o objeto comum passa a existir a partir desse momento. Nota que ele não está à mesma altura da lifeline da classe controle de abertura de conta, ele existe a partir desse momento. E aqui eu tenho uma mensagem de retorno representando o resultado do disparo do método abrir conta. Então, é retornado o número da conta do tipo long. Na verdade, somente o long seria necessário. Né? O número da conta antes dos dois pontos é apenas ilustrativo. Um outro comentário que deve ser falado é que mensagens de retorno, elas não são obrigatórias. Elas devem ser utilizadas mais em situações em que elas acrescentam informação ao processo. Em situações em que o retorno do método não é realmente muito útil, talvez não seja necessário representá-lo. Nós temos também mensagens destrutoras, que são mensagens que, como o nome já diz, destroem um objeto. Elas interrompem a linha de vida do objeto com um X. Aqui nós temos um exemplo. Então, aqui nós temos uma situação de um sistema de vendas na internet, por exemplo, de venda de livros ou qualquer outro produto, onde existe um carrinho, cada usuário tem um carrinho e ele vai acrescentando itens a esse carrinho. Então, aqui eu tenho duas lifelines. Uma lifeline da classe carrinho, que eu chamei de car1, e uma lifeline da classe item carrinho,
eu chamei de item 1. Então, o carrinho pode ter muitos itens do carrinho. Eventualmente, o cliente pode ter desistido de comprar um item e resolve excluí-lo. Então, aqui é disparado o método excluir item carrinho. Notem que a linha de vida do objeto item carrinho é interrompido com um X. Isso significa que aquele objeto deixou de existir a partir desse momento. E nós temos as mensagens denominadas autochamadas, que são mensagens em que uma lifeline dispara um método em si mesmo. Então, a mensagem parte da linha de vida e atinge a linha de vida do próprio objeto. Aqui nós temos o exemplo. Aqui nós temos um objeto da classe pessoa física que disparou um método em si mesmo. Disparou o método validar CPF. Então, isso aqui é um exemplo de autochamada ou autodelegação. Então, nós terminamos o conteúdo da primeira aula sobre o diagrama de sequência. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo útil. Se vocês consideraram esse vídeo útil, se ele acrescentou algo para vocês, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu agradeço a atenção de todos. Nós nos vemos em outros vídeos. Obrigado pela atenção.